Marcos capítulo 4, versículos 21 a 34. Nosso país ele está passando por um momento de crise, e a visão que nós temos é que haverá mais severidade nessa crise, que nós teremos ainda que cuidar aí, porque o que a gente vê pela frente não são coisas boas. E quando a gente passa por momentos de crise, nós que temos recursos escassos, então nós temos que cuidar mais ainda, né? Porque os recursos serão ainda mais escassos. E nós temos que aprender a usar bem o que temos, usar bem nossos recursos. E é isso que nós vamos ver aqui nesse texto de Marcos 4, 21 a 34, mas só que nós estamos falando aqui de recursos espirituais. E vamos ver que para que nós possamos administrar bem os recursos celestiais, os recursos que Deus nos dá, nós temos que ter algumas qualidades, entre elas zelo, confiança e inteligência na administração desses recursos. Então vamos ver o que diz Marcos 4, 21 a 34, para nós prosseguirmos. Convido os irmãos a ficarem de pé para lermos a palavra de Deus, que diz assim: Também lhes disse: Vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse: Atentai no que ouvis. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem, se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Disse ainda: O reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Disse mais: Aqui assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas, uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. E com muitas outras parábolas semelhantes, lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Vamos orar? Senhor, obrigado por termos lido a Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos deu esse tesouro, esta preciosidade, esta luz para os nossos caminhos, esse alimento para o nosso espírito. E, Senhor, nós estamos agora aqui, prontos para ouvir, para meditar, para interpretar e aplicar, Senhor, tudo que temos lido. Que o Senhor possa nos abençoar, porque nós não temos capacidade para isso. Mas o Teu Espírito, sim, é que nos ensina, é que nos ilumina,
é que nos ajuda a compreender. Obrigado, Senhor, pela forma como Tu nos ensina, como Tu ensinaste no passado os Teus discípulos e continua nos ensinando através da Tua palavra e do Teu Espírito. Que o Senhor possa nos abençoar nesse momento, abençoa também nossos irmãos que estão ausentes, cuida de cada um deles. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Podeis assentar. Se nós recebemos a palavra de Deus como uma semente que caiu em um solo fértil, como a parábola anterior a esse parágrafo fala, porque aqui o que nós estamos lendo vem logo em seguida da parábola do semeador, aquele que semeia a semente que cai uma parte à beira do caminho, outra parte cai na rocha, outra parte entre os espinhos e a outra parte em solo fértil, em terra boa. Se nós somos entre aqueles que receberam a palavra com um coração que é como um solo fértil, então nós vamos também dar frutos, nós vamos frutificar. E ali naquela parábola diz que esta produção pode ser 30, 60 ou 100 por um. Quer dizer que, dependendo de como nós administramos, né, como nós cultivamos, o que você vai falar? Depende de como a gente semeia, e a gente cuida daquela semente quando está crescendo, né, ou seja, cultivando, nós vamos frutificar a 30, 60 ou a 100. Então depende de nossas ações também. Então, como bons administradores dos recursos celestiais, nós precisamos ter algumas qualidades. Entre elas é o zelo. Nós precisamos ter zelo. Zelo pela palavra de Deus. Zelo em manifestar a palavra de Deus. Assim como nós recebemos a palavra de Deus em nosso coração, nós também temos que semear. Nós temos que espalhar a palavra de Deus e cuidar para que ela cresça, para que ela se desenvolva. Jesus fala nos versículos 21 a 25, que nós acabamos de ler, ele fala da candeia. A candeia é uma lamparina, uma lâmpada, que é com óleo, não foi feita para se colocar embaixo da cadeira ou embaixo da cama, no armário guardado. Não, ela foi feita para ficar em cima da casa, na parte mais alta, para que ilumine a todos. Então ele está se referindo, é claro, à palavra de Deus. Em muitos lugares, a palavra de Deus ela é ilustrada como a luz. E então Jesus está falando que ela não deve ser escondida, ela deve ser colocada acima no velador. Olhando aqui de novo nos versículos 21 a 25, ele diz ainda no versículo 22, que nada está oculto que não deve ser revelado, que não é para ser manifesto, ou escondido que não é para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E ele também diz que você tem que atentar no que você ouve, porque com a medida com que você medir, outros também te medirão. Então ele está fazendo aqui, é claro, nesse contexto todo, de uma advertência. E no versículo 25 ele diz, ao que tem, se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Parece meio contraditório isso, né? Se eu não tenho, como que vai tirar, né? Mas até o que você pensa ter, o que parece ter, vai ser tirado. Então, o que ele está dizendo? Que você tem que produzir. Ele fala uma coisa parecida quando ele fala dos servos, que ele conta uma parábola de um senhor que saiu para viajar, deixou os talentos com alguns administradores ali, e um entregou, todos receberam cada um talento, uma moeda. Aí um entregou 2, outro entregou 5 e outro entregou 10.
E outro entregou de volta aquela moeda. Eu enterrei ali, guardei, então aquele lá foi penalizado. Ou seja, ele quer que você produza. Você é um campo fértil que deve produzir. Então você tem que ser zeloso. Você tem que ser um bom administrador dos recursos celestiais, sendo zeloso na manifestação da palavra. Quando nós falamos assim de empreendimentos, de empresas, né, de empreendedores, sempre tem aqueles que falam de você estabelecer metas. Você tem que estabelecer metas e você tem indicadores para você saber se está cumprindo essa meta. A Silvia já entendeu o que eu estou falando, porque ela trabalha numa grande empresa que cobra isso. Se você já trabalhou numa grande empresa, você também sabe o que eu estou falando, que às vezes a cobrança é tanta que a pessoa fica doente, né? E muitos adoecem por causa disso. Então Jesus está falando uma coisa parecida aqui, né? Vai ter alguma medida, você vai ser medido. Olha lá, olha os indicadores, né? Mas Jesus não, é claro, não vai deixar você doente. Ele também deixa você tranquilo, mas Ele quer que você produza. Numa entrevista de um empresário bem conhecido, chamado Luiz Norberto Pascoal, ele estava falando sobre as responsabilidades de um empreendedor. Então ele é um empreendedor de sucesso, ele é um empresário que prosperou, e ele está falando nesta entrevista que o empreendedor ele tem muitos privilégios. Ele consegue muitos privilégios pelo fato dele ter tido sucesso. Mas sempre, ele diz, sempre junto com os privilégios vem uma grande responsabilidade. Então, essas são as palavras de um grande empresário. Então, muitos empresários falam assim, porque eles sabem. E todas as pessoas que um dia prosperam, que vencem na vida, como se diz, eles sabem que tem, junto com os privilégios que ele adquire, né, ele também tem uma grande responsabilidade. E isso é bíblico. Nós, como embaixadores de Cristo, nós como ministros de Cristo, como discípulos que fazem discípulos, nós somos privilegiados, porque Deus nos garantiu a vida eterna. Você quer melhor do que isso? Ele nos deu a certeza da vida eterna. Então você está tranquilo, você não precisa ficar ansioso sobre isso. Você já ganhou a vida eterna, porque você creu em Jesus e Jesus já pagou os seus pecados. Então você já tem a certeza da salvação. Mas junto com esse privilégio vem uma grande responsabilidade, que é você manifestar a palavra de Deus, ser zeloso em manifestar a palavra. Então, zelo é uma qualidade importante para que você possa ser um bom administrador dos recursos celestiais que você tem recebido. Você é um vaso de bênçãos. Então, um vaso de bênçãos que vai transbordar e vai levar bênçãos também para as pessoas ao seu redor. É assim que deve ser. Uma segunda qualidade que o bom administrador dos recursos celestiais deve ter é a confiança. Confiança no poder regenerador da palavra de Deus. Você tem que confiar, você tem que crer que a palavra de Deus, ela tem poder. Ela tem um poder regenerador. Se você manifesta a palavra, se você semeia a palavra, se você cultiva a palavra de Deus, você tem que crer que a palavra de Deus, ela não volta vazia, mas ela vai prosperar naquilo para que ela foi designada. Então você tem que ter essa confiança. Nos versículos 26 a 32, nós vemos que Jesus, ele fala ainda da parábola de uma semente, que ele fala que o reino de Deus é como uma semente que alguém jogou na terra, e aí ele foi dormir, foi descansar, e depois ele acordou e a semente tinha germinado, a semente já tinha crescido. É difícil uma semente germinar assim do dia para a noite, mas acontece, né? Lá em casa, outro dia, a Núbia esteve lá, né?
E a Vilma mostrou para ela lá que eu estava cultivando um pé de abacate dentro de casa, né? Eu peguei um caroço de abacate, coloquei lá uns palitinhos, né? Coloquei num copo de água e logo já começou a aparecer o brotinho ali, né? E um tá com um brotinho pequenininho, o outro já virou um galinho lá com várias folhas, né? E eu não fiz nada, só espetei lá o caroço do abacate, coloquei na água e deixei ali. Então é assim que acontece. Deus é que faz o milagre. Você só lança a semente, você só espalha a semente, você planta a semente. E então Jesus está falando aqui nos versículos 26 a 29 disto, né, que a semente frutifica. Então o que você tem que fazer é só lançar a semente e crer que Deus vai fazer o restante. Deus vai fazer essa semente frutificar. E avançando depois, versículos 30 a 32, ele fala de outra parábola, que é do grão de mostarda, que é a menor de todas as sementes. Eu nunca vi uma semente de grão de mostarda, mas se alguém aí é da área rural, talvez já tenha visto, né? Eu já vi a mostarda, a folha, né? Mas hoje em dia a gente pesquisa tudo na internet, né? Eu vi alguns arbustos de mostarda que tem lá no Oriente Médio. Então tem alguns, o mais alto que eu vi era mais ou menos dessa altura assim, né? Grande assim. Mas a mostarda que eu sei é hortaliça, né? Tamanho de um pé de alface assim. Mas, então Jesus está falando dessa parábola, ele está falando de uma coisa em comum, que um pé de mostarda ele não cresce tanto. Mas ele diz aqui que o reino de Deus ele é semelhante a um grão de mostarda, que é a menor de todas as sementes, mas que quando ela cresce, ela se torna uma árvore enorme, frondosa, a ponto de as aves dos céus poderem aninhar-se nos seus ramos. Então, eu acho que ele está falando aqui da igreja, né, do reino de Deus, que a igreja hoje é que representa o reino de Deus, e a igreja é assim. Se você for pensar qual é o tamanho da igreja no mundo hoje, pelo menos 1/3 dos habitantes do mundo se declaram cristãos. E então seriam cerca de 2 bilhões de pessoas, né? Então a igreja é grande. Se você vai nos Estados Unidos, lá tem igreja. Se você vai na Itália, na Alemanha, né, até na Rússia tem a igreja ortodoxa, até mesmo em alguns países islâmicos, eles ainda aceitam algumas igrejas. Então a igreja é grande, mas essa grandeza da igreja, esse crescimento, é um crescimento incomum, é um crescimento, a gente pode dizer, artificial, a ponto das aves do céu se aninharem nos seus ramos. Quando se fala em aves do céu, muitas vezes na Bíblia, está se referindo a Satanás e aos seus demônios. Porque, por exemplo, na parábola anterior, quando ele fala da semente que foi lançada à beira do caminho, e as aves do céu vêm e comem a semente, depois ele explica que as aves são os filhos do maligno, que vêm e tomam a semente. Ou seja, ele está dizendo que filhos do maligno têm se aninhado na igreja. E isso é verdade. É verdade, a gente tem visto isso, que a igreja é assim. Quando eu falo igreja, estou falando da igreja universal, não da igreja universal do reino de Deus, nem da igreja católica, porque católica significa universal em grego, né? Mas eu estou falando da igreja universal mesmo, da igreja de Cristo, a igreja nominal, a todos aqueles que se declaram cristãos e que frequentam a igreja. Nem todos são crentes de verdade. Porque, né, Jesus já falou também que tem o joio e tem o trigo, e todos estão crescendo juntos. Mas você tem que crer que, como naquele sonho, naquela parábola que Jesus, naquela parábola que Jesus contou sobre o joio e o trigo, ele falou assim, deixa crescer juntos, você não pode separar agora porque você não vai saber a diferença de um e de outro. Então deixa crescer junto. Quando chegar a ceifa, nós vamos ceifar e aí sim nós vamos separar o joio do trigo.
Mas o que você tem que fazer? Qual que é a sua obrigação? É você espalhar a semente e confiar que a palavra de Deus não vai voltar vazia. Você tem que continuar cuidando, cultivando a palavra de Deus. Então essa é uma das qualidades do bom administrador dos recursos celestiais. É confiar. Confiar que a palavra de Deus é eficaz, que ela não volta vazia. E uma outra qualidade que deve ser desenvolvida pelo bom administrador dos recursos celestiais é a inteligência. Inteligência ao ensinar a palavra de Deus. A gente pode dizer inteligência ou sabedoria ou habilidade. Nos versículos 33 a 34, diz que Jesus, com muitas parábolas semelhantes, expunha a palavra conforme permitia a capacidade dos ouvintes. Então ele media, ele dosava o que ele falava, ele adaptava o que ele falava conforme a capacidade que os ouvintes tinham de entender. Versículo 34 diz que sem parábolas não lhes falava, mas que, em particular, ele explicava tudo aos seus próprios discípulos. Então Jesus ele fazia isso com sabedoria, ele fazia isso com inteligência. Ele não jogava pérolas aos porcos, ele não dava o que era santo aos cães, como ele fala lá em Mateus capítulo 7, versículo 6, no Sermão da Montanha, e ele nos aconselhou a fazer o mesmo. Não dê o que é santo aos cães, não jogue as suas pérolas aos porcos. Você tem que saber, você tem que ter inteligência de falar a palavra de Deus, mas saber desenvolver uma inteligência para poder falar da maneira certa. É assim que os professores que são capacitados, eles fazem. Tem uma professora, a doutora Regina Tancredi, numa entrevista, falando sobre o ensino de matemática para as crianças, ela diz o seguinte, que um bom professor, ele tem que ter conhecimento, é claro, ele não pode ensinar o que ele não conhece, mas quando você ensina para crianças, ela está se referindo aqui ao ensino para crianças, você tem que ter disponibilidade e vontade, porque para você ensinar crianças é diferente de você ensinar um adulto. E você tem que ter uma observação cuidadosa, ela diz aqui, você tem que observar a criança, você tem que observar como ela reage, observar como ela entende, como ela não entende, para que então você possa adaptar e para que você possa identificar elementos na criança, para que você possa então aproveitar aquela oportunidade para ensinar aquela criança. Então é isso que um bom professor faz, segundo ela, e assim também que um bom cristão deve ensinar a palavra. Ele deve aprender, ele deve desenvolver isso. Ele tem que ter sabedoria. Em muitos lugares fala sobre isso. Paulo, por exemplo, ele dizia, aproveitai as oportunidades, seja sábio, né, para com as pessoas de fora, seja moderado, né, a sua palavra seja temperada com sal. Ele também diz, eu aprendi a me fazer de fraco para com os fracos, forte para com os fortes, como se eu estivesse sem lei para aqueles que estão sem lei, mas não andando fora da lei, e assim por diante. Ele fala, eu fiz-me de tudo para com todos, para de todos os modos ganhar alguns. Então, tem que ter sabedoria, e é isso que Jesus está fazendo aqui. Ele não falava todas as coisas no público, algumas coisas ele explicava em particular para os seus discípulos. E como que nós vamos aprender isso, né? A gente pensa, puxa, mas como que eu vou saber o que eu posso falar, o que eu não posso, o que eu devo e o que eu não devo? Bom,
Você vai ter que aprender pela tentativa e erro, né? Às vezes você vai acabar falando coisas que não deve. Bom, o que você não deve falar? Se for a palavra de Deus, você pode falar, é claro, né? Mas você tem que ter sabedoria. Em que ambiente você deve falar, né? Por exemplo, você está lá numa festa de aniversário, tem uma roda de parentes, de amigos lá, conversando sobre tudo quanto é assunto, né? E você fala assim, para tudo que agora nós vamos fazer uma oração, né? É assim que você faz? Isso não é sábio, né? Não vai funcionar, você sabe que não vai funcionar, né? Depende, uma vez o pastor Ismael falou, né? Que ele fez isso num jogo numa quadra de futebol, né? Estavam jogando futebol, era lá no Secap, estavam evangelizando lá, e deu certo, ele foi sábio, né? Porque ele sentiu que naquele momento ele é um bom evangelista, né? Então ele estava jogando bola ali com a turma e de repente ele falou, para tudo, agora nós vamos fazer uma oração, agora eu vou falar alguma coisa para vocês, né? E ele evangelizou ali, e numa boa, deu tudo certo, né? Mas às vezes ele consegue, mas você não consegue. Eu, por exemplo, nunca conseguiria fazer isso, né? Mas Deus vai te dar sabedoria. Se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Porque quem duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Então, peça a Deus sabedoria, peça a Deus inteligência. E você sabe, então, que dessa forma você vai ser um bom administrador dos recursos celestiais, dos privilégios que Deus tem te dado. Nós falamos da economia do Brasil e tudo isso, né, que nossos recursos são escassos, mas os recursos de Deus não são assim. Os recursos de Deus, eles são ilimitados. Mas são recursos limitados que devem ser usados em um solo contaminado. Imagina um lavrador, né? Ele tem a melhor semente, ele tem as melhores máquinas, ele tem os melhores insumos, tem tudo de primeira, mas o solo está contaminado. Então, é isso que nós somos, né? De certa forma. O solo, ou seja, o mundo que nós temos que espalhar a semente, é um mundo contaminado. E muita semente vai se perder por aí. Você vai espalhar a palavra de Deus, as aves do céu vão comer, vão levar embora, outros vão nascer, como diz lá outra parábola, né? Mas a raiz vai durar pouco tempo, né? Tanto na rocha dura pouco tempo, quanto também a que cresce entre os espinhos, mas alguns vão cair em boa terra. E esses que vão cair em boa terra, uns vão frutificar a 30, outros a 60 e outros a 100. Então, que nós sejamos aqueles que produzem a 100. Né? Vamos buscar esse alvo, né? Buscar essa meta. Né? E vamos ficar de olho nos indicadores, para ver se nós estamos alcançando essa meta aí. Que Deus nos abençoe. Somos imperfeitos, somos falhos, mas o nosso Deus é perfeito e Ele é que nos conduz. Amém? Que Deus nos abençoe.